Henker que vive duas vezes, capítulo 287. Ilha, 4. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 4/12 avos. TN, a bênção de Deus será alterada para bênção divina, bênção do demônio para bênção demoníaca e bênção do dragão para bênção dracônica. Os olhos de Bentek se abriram. Capitão, você está acordado, Cook. O servo que o cumprimentou ansiosamente engasgou. Bentek colocou a mão em volta do pescoço. O servo não conseguiu dizer nada. Olhando nos olhos brilhantes de Bentek, ele ficou sem palavras. Ele sentiu como se fosse ser esmagado ali mesmo. Onde está Jin Hang? Desculpe. Jin Hang, onde ele está? Isso é. O servo queria dizer alguma coisa, mas estava com tanto medo que não conseguiu. Isso só irritou ainda mais Bentek, justamente quando ele estava prestes a esmagar o pescoço do servo. Pare de repreender aquela criança inocente. Jin Hang abriu a porta e entrou. Havia uma tigela de mingau em suas mãos. No entanto, Bentek não viu nada disso. Jin Hang. Chamando o nome de Jin Hang, ele rangeu os dentes. Esse cara interferiu em sua luta. Bentek era uma pessoa que se autodenominava uma fera e odiava as pessoas entrando em suas lutas mais do que qualquer coisa. Foi porque ele viu isso como um ataque à sua competência. No entanto, Jin Hang estava calmo mesmo recebendo a aura assassina de Bentek. O servo que mal conseguiu escapar das mãos de Bentek desmaiou. Eles ficaram assim por um tempo. Bentek fechou os olhos com o rosto enrugado, soltando um longo suspiro. Quando ele abriu os olhos novamente, seus olhos ainda brilhavam, mas a loucura neles havia desaparecido. Mutar, já que vem de você, deve estar certo. Obrigado pela compreensão. Jin Hang fez uma reverência. Bentek sabia o que acontecia quando você era destruído pelo egoísmo. Sua amante, Lana, ele não conseguia seguir os passos dela. Ele tentou conter sua raiva. Ele confiava na lealdade e na determinação de Jin Hang mais do que em qualquer outra pessoa. No entanto, Bentek mostrou os dentes para Jin Hang, que se curvava. Isso não vai acontecer de novo. Claro. Ele estava agindo como se fosse natural. Bentek bufou. Aspas. Bastardo seco. Ele queria fazer Jin Hang sofrer sendo mesquinho, mas Jin Hang aceitou com calma. Bentek riu vaziamente, sentindo como se Jin Hang estivesse acima dele. Mas apenas por um momento. Bentek olhou para o lado com olhos duros. A manga onde seu braço direito deveria estar estava vazia. Meu braço não está cicatrizando. Sim, não é. Jin Hang também tinha uma cara dura. O poder sagrado era conhecido como um poder concedido pelos deuses. No entanto, para ser exato, o poder sagrado era um poder de criação. Poderia fazer coisas que não existiam e transformar coisas da imaginação em realidade. Foi também um poder que devolveu as coisas ao seu estado original. A razão pela qual Bentek foi capaz de se recuperar rapidamente mesmo depois que seu corpo foi destruído foi porque ele tinha uma grande quantidade desse poder sagrado. Com seu canal com Poseidon fortalecido, foi certo que seu braço direito cortado foi restaurado. Esse foi o Bentek original. O poder sagrado deveria tê-lo reconstruído de volta à sua aparência original. No entanto, seu braço direito ainda não foi restaurado. As células deveriam estar se movendo e nem sequer se moviam. Bentek sabia o que isso significava. Que alhalhalhal, parece que ele está gostando do meu braço. Bentek soltou uma risada alta. Ele realmente gostou dessa situação. Do seu artefato sagrado ao seu braço. O cara levou muitas coisas dele. O acumulador. Ele era um cara ganancioso. Foi divertido. Ele estava ansioso por isso. Como ele se sentiria quando torcesse o pescoço daquele cara? Ele provavelmente voltará aqui. Espero que ele venha rapidamente. Os olhos de Bentek brilharam de loucura. Só então, a sombra de Bentek vacilou. Um olho longo e estreito piscou levemente e se acomodou novamente. Você ganhou uma bênção divina. Você ganhou uma bênção divina. Você ganhou uma imensa quantidade de bênçãos divinas. A bênção divina oculta reage. Yon-Wu podia sentir a força inundando seu corpo. Pela primeira vez, a bênção divina que sempre foi coberta pela bênção demoníaca ou pela bênção dracônica acordou e se esticou. Como se tivesse conhecido um amigo. Como se fosse um aluno excluído e o novo aluno fosse um velho amigo do antigo bairro. Ele podia sentir o quão feliz estava. Poseidon grita. Poseidon desce do trono e grita. Ele está gritando para você parar. Poseidon está sugerindo que seus deuses subordinados punam você. Seus deuses subordinados estão com medo. Poseidon sugere uma punição pesada para você no Olimpo. O resultado da votação não foi unânime, pois Atena e Hermes se opuseram. Poseidon protesta veementemente para Atena e Hermes. Agares olha para você com olhos frustrados. Agares incentiva você a aceitar a bênção demoníaca. Não foi a bênção de um deus normal. Foi a bênção de um deus maior como Poseidon. Yon-Wu sentiu o poder percorrendo seu corpo. Rachadura, rachadura. Seu corpo também mudou. A formação de suas células mudou ligeiramente e seu tipo de corpo também se tornou diferente. Não foi o suficiente para mudar sua característica, o corpo demoníaco do dragão, mas esta foi uma grande recompensa para Yon-Wu. Não apenas sua compreensão dos deuses se tornou mais profunda.
Mas ele foi capaz de aumentar ainda mais a força de Poseidon. Todo o resto de lado. Sua afinidade com a propriedade água aumentou em 30. Seu controle da propriedade água aumentou em 25. Ion-Woo, que só tinha uma profunda afinidade com as propriedades do fogo e da escuridão, foi capaz de ganhar uma quantidade significativa de afinidade e controle sobre a propriedade da água pela primeira vez. O Rio das Almas era completamente desvantajoso para Ion-Woo, então ele estava desesperado pela propriedade da água. Foi resolvido de uma só vez. Uau! Recuperando o fôlego, Ion-Woo se moveu lentamente. Rachadura, rachadura. Seu corpo estava rígido por causa das mudanças em seu tipo de corpo. A pedra filosofal circulou para ser rapidamente assimilada por seu corpo. Com isso, grande parte dos ferimentos da luta com Bentek foram curados. Não, eles estavam além da cura. Suas habilidades aumentaram. Ele concentrou seu poder em seus olhos. Uma luz brilhante brilhou em seus olhos e desapareceu. Bentek, preciso pegar você. Mesmo sem um motivo para vingar Lana, Ion-Woo sentiu fortemente que precisava ter Bentek em suas mãos. Apenas engolir um único braço era isso. Mas o que aconteceria se ele absorvesse todo o seu corpo? Ele pode ser capaz de despertar seu corpo demoníaco de dragão em outro passo. Então como devo chamá-lo então? Corpo de dragão demoníaco divino? Corpo de dragão divino demoníaco? Ion-Woo sorriu, pensando em pensamentos que eram fora do comum para ele quando sentiu o olhar penetrante de Poseidon. Poseidon está olhando para você com um olhar furioso. Ion-Woo socou levemente o ar em sua direção e levantou-se lentamente. Só então, um fogo azul brilhou próximo a ele e um pássaro do tamanho da parte superior do corpo de um humano apareceu. Suoshi. Mestre, você está bem? Nike olhou para ele com preocupação. Parecia que Nike sentiu suas emoções através da conexão depois de ser acordado de seu sono profundo por causa das mudanças em seu corpo. Estou bem. Ion-Woo acariciou sua cabeça, orgulhoso da Nike por se preocupar com ele. Nike ronronou sob sua mão como um gato, mas continuou preocupado. Desta vez, a voz de Nemesis soou. Você estava muito relaxado dessa vez. Ion-Woo levantou a cabeça para olhar para cima. Nemesis estava olhando para ele do ar. Suas palavras estavam pingando de frustração. Por que você não nos chamou mesmo nessa situação? Ion-Woo sentiu que sabia por que Nemesis estava tão zangado. Quando ele entrou em confronto com Bentek e quando o corpo primordial de Waltz o perseguia, Ion-Woo não convocou seus portentes monstruosos ou suas bestas lendárias. Você nem sempre foi assim. Você só se concentrou na vingança. Estou dizendo que você não era alguém para ficar bêbado na luta e ficar chato. Contudo, desta vez foi diferente. Nemesis estreitou os olhos. O que você estava pensando? Ion-Woo fechou os olhos. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça. Nemesis estava correto. Ele estava bêbado durante a luta. Foi uma descrição precisa de como ele se sentia. A luta com Bentek foi divertida demais. Foi um prazer que Ion-Woo não havia sentido antes. Além disso, foi um lançamento. Ele reconheceu a fera dentro dele pela primeira vez e a deixou correr livremente. E por causa disso, ele perdeu o senso de razão, o que não era comum nele. Ele estava cego de prazer. Ele não queria que os presságios monstruosos de feras lendárias interferissem para interromper sua diversão. Foi algo que não deveria ter acontecido considerando sua personalidade e o caminho que ele percorreu até agora. Ele deveria ter lutado ao lado de Shannon, Hyeong e Rebecca quando enfrentou Bentek. Além disso, ele deveria ter afundado o resto dos navios de Tritão. E mesmo que ele estivesse bêbado na batalha com Bentek, ele deveria ter recuperado a lógica quando Waltz apareceu. No entanto, ele não foi capaz de fazer isso. Em vez disso, ele estava feliz em vê-la. Ele teve o pensamento ingênuo de que ela poderia excitá-lo um pouco mais. É meu erro. Abrindo os olhos novamente, ele reconheceu seu erro. Terei mais cuidado no futuro. Mesmo que ele soltasse a fera de sua jaula, ele precisava mantê-la sob controle. Ion-Woo sentiu isso meticulosamente com os incidentes recentes. Ele sempre teve que ser razoável. Krung, não incomode tanto Ion-Woo. Ion-Woo também está refletindo. Nike bateu as asas para Nemesis e gritou. Nemesis soltou um grunhido. Ele era fraco com Nike, que era praticamente seu irmão mais novo. De qualquer forma, da próxima vez, não lute com essas coisas sozinho e nos chame. Você não disse que estava formando um clã? Então também fazemos parte disso. Vou manter isso em mente. Ion-Woo assentiu silenciosamente. Ele sabia que Nemesis estava genuinamente preocupado com ele. Nemesis também não falou muito depois disso e perguntou com um olhar sério. Além disso, o que você vai fazer agora? Você não está completamente recuperado agora. A primeira filha da Rainha do Verão, você provavelmente precisa fazer algo com ela primeiro. Nemesis já havia lutado com a Rainha do Verão com Jeong-Woo, então ele sabia o quão poderoso Waltz era. Ela já parecia um monstro. Ela se tornou ainda mais uma enquanto eu não estava por perto. Nemesis estava preocupado com isso. Era óbvio o quanto Ion-Woo corria perigo depois de ser marcado como alvo de Waltz. Ele ainda tinha muitos andares para subir. No entanto, Ion-Woo balançou a cabeça como se estivesse bem. Não, ela não será capaz de me perseguir tão facilmente. Nemesis estreitou os olhos. Você é.
Não estou mais bêbado de excitação. No final, consegui me controlar um pouco. O que você está dizendo? Olhe para isso. Sorrindo, ele abriu a mão. Nike e Nemesis olharam para a palma da mão. Swoosh. Um fogo negro se espalhou e eles puderam ver uma cena. Esse. Nemesis murmurou com surpresa. Na cena, o Primeval Bari de Waltz estava lutando contra Duke Ardbad e 2 outros jogadores. O corpo primitivo de Waltz parecia estar em estado crítico, como se ela fosse cair a qualquer segundo. Por outro lado, os jogadores junto com Duke Ardbad trabalhavam juntos em perfeita sincronia. No entanto, como que para mostrar porque ela era o novo rei depois da Rainha do Verão, ela não foi derrotada pelo ataque combinado. Em vez disso, os 3 duques pareciam chocados enquanto continuavam seus ataques. São estes. Sim, eles são todos duques da Terra do Sangue. Parece que eles vieram a pedido do Duque Ardbad. Os outros 2 duques eram familiares a Nemesis. Eram todas pessoas que ele precisava mastigar e engolir como Duque Ardbad. Foi hilário ver seus inimigos lutando entre si. Um deles até pensou que Yon-Woo estava do lado deles. Nemesis sabia que era um monster potente escondido dentro da sombra do Duque Ardbad mostrando isso a eles. Não, não foi apenas um monster potente. Hyeong, é Hyeong, quando você o plantou? Nemesis exclamou. Mesmo estando conectado com Yon-Woo, ele não conseguia ler todos os pensamentos e ações de Yon-Woo. Plantar Hyeong dentro da sombra do Duque Ardbad aconteceu tão sorrateiramente que nem mesmo Nemesis percebeu. Os próprios aliados de Yon-Woo não sabiam, então não havia como o Duque Ardbad saber. Ele percebeu porque Yon-Woo estava dizendo com segurança que conseguiu se controlar no final. E pensar que Yon-Woo teria conseguido isso por impulso. Nemesis estalou a língua por dentro. A personalidade de seu mestre era muito diferente de seus antigos mestres. Ele estava começando a se sentir mal por repreendê-lo daquele jeito. Uau! A Nike estava olhando para isso como se fosse incrível. Nemesis perguntou freneticamente. Mas faz diferença colocar Hyeong lá? A valsa ali é apenas uma sombra de qualquer maneira. Ela sempre pode enviar outro corpo depois de ser derrotada pelos 3 duques. Não, será difícil fazer isso de novo. O dragão branco não está exatamente em condições de fazer isso. A aparição dela desta vez provavelmente foi porque ela queria me dar uma olhada em vez de me pegar. Yon-Woo sabia a situação em que o dragão branco se encontrava. O 76º andar estava em um estado caótico. Embora Waltz tenha sido reconhecido como o governante após a Rainha do Verão, o salão ainda estava em pandemônio por causa da batalha de 3 vias entre o dragão branco, o dragão verde e o dragão negro. Mas a única razão pela qual ela enviou um corpo primitivo foi porque queria confirmar o inimigo da Rainha do Verão. Waltz não era uma pessoa estúpida que não conseguia definir bem suas prioridades. Se ela fosse estúpida, ela não teria sido capaz de reunir as forças que tem agora. A razão pela qual ela estava lutando contra a Terra do Sangue era provavelmente para diminuir o número deles. Faz sentido. Então você está planejando deixá-los sozinhos? Não, uma vez que isso também é apenas uma suposição. Se o Waltz decidir nos perseguir, também seremos colocados em uma situação difícil. Também não temos tempo para ficar presos em um campo de batalha. Então o que você vai fazer? Eu tenho uma faísca legal. Então não há necessidade de deixá-la sozinha, hein? Nemesis se perguntou o que Yon-Woo faria desta vez. Yon-Woo era mais assustador quando planejava coisas como essa. Eles dizem isso na Terra. Yon-Woo sorriu friamente com os dentes à mostra. Lutas e incêndios são mais divertidos de assistir quanto maiores eles são. Assim que ele terminou de falar, a sombra do Duque Ardbad oscilou e algo surgiu para atacar a cabeça do Duque Ardbad. A cabeça do Duque Ardbad rolou no chão. Foi algo que aconteceu durante a briga com Waltz, então os outros duques pareciam completamente chocados. Duque Ardbad estava com o rosto focado, como se estivesse concentrado na luta até o fim. Os outros 2 duques gritaram. Hyeong pegou a alma do Duque Ardbad e se escondeu nas sombras novamente para esconder sua presença. O Waltz não perdeu essa chance e explodiu seu ataque marcial novamente. Um dos duques que estava gritando foi atingido novamente. A formação deles foi bagunçada em um instante. A cena aí. A visão que Hyeong compartilhou desapareceu quando ele saiu da luta. Nemesis e Nike não disseram nada por um tempo, boquiabertos. Sentindo uma alma retornar à sua coleção, Yon-Woo sorriu friamente. Desde que um duque morreu, a Terra do Sangue provavelmente estará atrás do sangue do dragão branco. Ao tom relaxado de Yon-Woo, Nemesis suspirou. O que Shannon diz o tempo todo está correto. O que? Apenas. Sua personalidade é. Ainda, ele salvou a vida de Yon-Woo uma vez. Nemesis não sabia que Yon-Woo cortaria sua cabeça daquele jeito. Cale-se. Vocês são gêmeos nascidos na mesma hora e lugar, mas não sei como vocês são tão diferentes. Bondade. Nemesis suspirou profundamente. E no fundo da coleção, Shannon balançava a cabeça furiosamente em concordância.